Você se lembra de Medal of Honor? Era uma franquia de jogos extremamente popular no início dos anos 2000 que lançou as bases para Call of Duty e seu reinado duradouro no gênero first-person shooter, definindo como um moderno jogo de tiro em primeira pessoa deveria ser, e então desapareceu para nunca mais ser vista. Esta é a história de como Medal of Honor passou de uma das melhores franquias de first-person shooter de todos os tempos para ser quase esquecida. O que aconteceu com ela? O primeiro jogo Medal of Honor foi lançado em 1999, mas não foi desenvolvido por um grande estúdio de jogos como Activision, EA ou outros grandes nomes da indústria. Em vez disso, foi um projeto de paixão assumido pelo cineasta Steven Spielberg. Na época, era surpreendente Spielberg se interessar por videogames, já que a maior parte de Hollywood desprezava a indústria como uma forma de arte inferior. No entanto, Spielberg nunca concordou com o elitismo de Hollywood e viu o potencial do meio. Nos anos 80, ele ajudou no desenvolvimento do extraterrestre da Atari. Ele também trabalhou com a escrita para o jogo The Dig, em 1995. Ao longo dos anos 90, ele continuou colaborando com estúdios como LucasArts e EA para construir narrativas envolventes em seus jogos. E a cada título, seu anseio por criar seu próprio jogo se intensificava. Os projetos menores eram divertidos, mas Spielberg almejava criar um grande sucesso que romperia barreiras na indústria e inspiraria desenvolvedores por toda parte. Ele havia se envolvido na indústria com pequenos projetos, mas estava longe de poder lançar e financiar seu próprio jogo. Os estúdios o respeitavam e gostavam, mas isso não significava que financiariam todas as suas ideias. Ele era um cineasta talentoso e ambicioso, mas tinha pouca ideia de como dar vida aos seus planos para um videogame. Mas isso logo mudaria. Em 1994, Spielberg pausou a produção de filmes para cofundar a DreamWorks, seu próprio estúdio de animação. A DreamWorks não visava focar somente em projetos seguros e rentáveis. O estúdio abraçou o experimental e serviu como uma maneira para Spielberg fazer basicamente o que ele quisesse, incluindo videogames. Embora a DreamWorks tenha permitido a criação de um jogo ser possível, ainda havia bastante barreiras. Eles eram um estúdio jovem e inexperiente de cinema e animação, não um desenvolvedor de jogos. Apesar de atrair muitos talentos, não tinha a expertise para desenvolver um jogo ambicioso. Para a visão de Spielberg decolar, ele necessitava de auxílio, e em 1995, ele finalmente conseguiu a grande oportunidade que precisava. DreamWorks e Microsoft criaram um estúdio conjunto de desenvolvimento de jogos DreamWorks Interactive. Com a DreamWorks Interactive em operação, Spielberg convocou uma reunião para apresentar sua ideia. Ele queria criar o melhor jogo de tiro em primeira pessoa da Segunda Guerra Mundial, que fosse ao mesmo tempo educativo, emocionante e divertido. Porém, os executivos corporativos se mostraram céticos desde o início. Eles consideravam a mídia sobre a Segunda Guerra Mundial impopular, e o projeto parecia estranho e inviável para o mercado. Spielberg insistiu e os convenceu a fazer o jogo mesmo assim. Seu sucesso e influência lhe davam o poder de levar o projeto adiante, mesmo com suas reservas. Em novembro de 1997, Medal of Honor entrou em um ciclo de desenvolvimento rápido, porém brutal. Desde o começo, o jogo foi um grande desafio por diversos fatores. O projeto enfrentou controvérsia durante parte de seu desenvolvimento. Membros ativos e ex-membros das Forças Armadas criticaram o uso do título Medalha de Honra, chamando-o de desrespeitoso. Eles também sentiram que os desenvolvedores estavam banalizando o assunto da Segunda Guerra Mundial. Embora essa crítica possa parecer bizarra hoje, na época, os videogames ainda não eram vistos como capazes de contar histórias sérias. Isso ocorreu antes de jogos como The Last of Us, Red Dead Redemption ou BioShock Infinite. Naquela época, as pessoas se incomodavam com jogos que pareciam exaltar a violência. Em resposta, os desenvolvedores trouxeram Dale Dye, um consultor militar, para criticar e melhorar a representação do exército no jogo. Ele criticou a demonstração inicial, considerando-a irresponsável e de mau gosto. No entanto, ele acreditava que com sua ajuda e uma mudança de direção, poderiam criar algo incrível. Algumas das cenas mais ousadas e perturbadoras foram removidas, priorizando uma experiência que respeitava o assunto em vez do valor de choque. Além da polêmica, o jogo era desafiador para os desenvolvedores. Spielberg não queria apenas fazer um jogo. Ele queria criar algo que nunca havia sido feito antes. Como em seus filmes, ele queria que este jogo abalasse a indústria. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de videogames pudessem jogar. Ele queria que este jogo fosse um jogo que todos os fãs de
Por causa dessas altas expectativas e constantes mudanças, o estúdio estava constantemente perdendo pessoas e dinheiro, e Medal of Honor foi um projeto extremamente difícil desde o início. Os últimos meses de desenvolvimento foram agridoces. O jogo se tornou algo realmente especial, mas com todo o dinheiro perdido e a controvérsia envolvida, a DreamWorks Interactive duvidava que lucrariam. Parecia fadado ao brilhantismo, mas ao fracasso financeiro. Em 1999, Medal of Honor foi lançado, revolucionando os jogos. O jogo de tiro era não apenas bom, mas o melhor do mercado. Ele arrebatou inúmeros prêmios, ganhando elogios de jogadores e críticos. A DreamWorks Interactive comemorou seu sucesso inesperado e voltou ao trabalho. Eles criaram mais 2 jogos, Medalha de Honra Underground e Ataque Aliado. Ambos tiveram sucesso, expandindo e aprimorando as bases estabelecidas pelo primeiro jogo. Num instante, Medalha de Honra passou de uma franquia aparentemente condenada a ser a pioneira que todos tentavam imitar. Em tiroteio, design de mapa, gráficos e história, nenhum outro jogo chegava perto. O primeiro Medalha de Honra permanece um dos melhores jogos de first-person shooter de todos os tempos, tornando o sucesso das sequências ainda mais notável. Continuar o primeiro jogo parecia impossível, mas eles conseguiram fazer isso várias vezes. Esses títulos iniciaram uma era dourada para os jogos de tiro em primeira pessoa da Segunda Guerra Mundial, com quase todos os jogos do gênero copiando descaradamente ou sendo inspirados pelo Medalha de Honra. Executivos antes relutantes em abordar a Segunda Guerra Mundial agora celebravam seu sucesso. Mas essa dominância não poderia durar para sempre. Spielberg sempre evitou a estagnação prolongada. Medal of Honor Allied Assault foi o último jogo em que ele trabalhou diretamente antes de vender a série para a EA por um valor não revelado. Todos os títulos de Spielberg foram sobre criar experiências imersivas inovadoras, não apenas lucrar. Porém, quando a franquia passou para a CA, as coisas mudaram. A queda na qualidade foi gradual, mas notável. Na segunda metade de 2002, a EA lançou 2 DLCs para Medal of Honor Allied Assault, Spearhead e Breakthroughs. Spearhead era muito curto, com lag, e sua história repetia basicamente o mesmo cenário. Similarmente, Breakthrough possuía missões esquecíveis, que geralmente envolviam andar por aí, atirar em inimigos ou destruir artilharia. As ideias mais interessantes foram copiadas do jogo original, com pouca melhoria da fórmula Medal of Honor. Esses pacotes de expansão não eram ruins, mas foram alguns dos primeiros conteúdos de Medal of Honor que pareceram um pouco secos e corporativos. No ano seguinte, a EA lançaria seu próximo jogo completo na série, Medal of Honor em Rising Sun. Os fãs esperavam um avanço em relação a DLCs recentes, mas no final sofreu dos mesmos problemas e outros mais evidentes. A IA era desajeitada e horrível, com inimigos assistindo o jogador eliminar seus companheiros sem perceber. O tiroteio era medíocre e o jogo carecia do polimento no design de nível e direção de arte de outros first-person shooter, ou até mesmo títulos anteriores de Medal of Honor. Medal of Honor Rising Sun deixou evidente que o que parecia ser um ponto baixo na série estava se tornando uma tendência. A EA estava mais interessada em lançar sequências anuais lucrativas do que em fazer bons jogos. Medal of Honor, outrora vanguardista em novas ideias, tornou-se chocantemente repetitiva. Os fãs ficaram entediados e frustrados com as sequências que viraram arrastos para lucrar. Ainda assim, era difícil imaginar Medal of Honor perdendo a liderança. Foi o primeiro first-person shooter da Segunda Guerra Mundial, ou seja, como poderia cair? Não é necessário procurar muito para entender o ocorrido. Em 2003, surgiu uma nova franquia que, como Medal of Honor, mudaria os jogos para sempre. O estúdio Infinity Ward estava desenvolvendo um novo jogo, Call of Duty. Era outro first-person shooter da Segunda Guerra Mundial inspirado por Medal of Honor. Mas, diferente dos clones anteriores, Call of Duty tinha poder de permanência. Após o lançamento, o jogo foi muito elogiado e facilmente ganhou o prêmio de first-person shooter do ano. O manejo de armas, as missões e o design de som foram aclamados como os melhores disponíveis na época. Call of Duty deixou outros jogos aparentando estarem obsoletos facilmente. E mais importante, revolucionou completamente os jogos de first-person shooter multiplayer. O jogo tinha modos de deathmatch padrão, além de novos como atrás das linhas inimigas, procurar e destruir, e recuperação. Além de novos modos de jogo, Call of Duty adicionou diversos pequenos detalhes que aprimoraram a experiência geral. Um grande exemplo foi a implementação de uma kill cam que mostra a pessoa que te derrotou. Hoje em dia, quase todos os first-person shooter têm isso, mas na época, o Call of Duty foi pioneiro.
As vastas funcionalidades multiplayer do Call of Duty foram cruciais para sua ascensão meteórica. O excelente modo multiplayer proporcionou um alto valor de replay ao jogo, e com o crescimento da base de jogadores, cada vez mais pessoas queriam jogar com seus amigos. Sempre há espaço para bons jogos single player, mas em se tratando de first-person shooter, é difícil competir sem uma robusta experiência multiplayer. Isso foi um grande desafio para Medal of Honor, já que a franquia sempre focou na experiência para um jogador, e o multiplayer era um bônus, não tão desenvolvido quanto em Call of Duty. Medal of Honor continuou lançando sequências, mantendo seu domínio no gênero first-person shooter. Contudo, era evidente que a diferença entre Medal of Honor e Call of Duty se reduzia a cada novo jogo. Em 2005, Medal of Honor lançou European Assault, um jogo que foi um progresso em relação aos 3 anteriores da série, mas ainda defasado. O jogo marcou um retorno à forma, superando Medal of Honor Rising Sun, mas não inovou o suficiente para alcançar o nível do Call of Duty, e o multiplayer ainda deixava a desejar. Enquanto isso, Call of Duty 2 ampliou o primeiro jogo, com outra campanha forte e jogabilidade que os críticos consideravam a melhor do gênero first-person shooter. Call of Duty melhorava, enquanto Medal of Honor estagnava. Enquanto a guerra entre essas franquias estava esquentando, outra franquia, Battlefield, também estava em ascensão, dando outro impulso de vida ao gênero first-person shooter. Os jogos Battlefield possuíam campanhas padrão, mas assim como a série Call of Duty, seu destaque era o multiplayer, com 16 mapas em 5 classes, proporcionando aos jogadores muito conteúdo para aproveitar com amigos. Com cada título, a franquia expandiria as armas disponíveis, modos e mapas. Battlefield praticamente sempre ficou em segundo plano em relação ao Call of Duty, mas ainda estava impulsionando o gênero para frente, além de ser outra série que estava superando Medal of Honor em quase todos os níveis em termos de inovação. Quando Medal of Honor foi lançado, era o único jogo de tiro da Segunda Guerra Mundial no mercado. Isso tornava os jogos arriscados, pois havia a chance de ninguém se interessar por seus temas. Porém, isso também implicava na ausência de uma competição genuína. Conforme Call of Duty e Battlefield melhoravam, Medal of Honor enfrentava mais dificuldade para se destacar. Se os jogadores quisessem jogar jogos de tiro da Segunda Guerra Mundial, agora havia outras opções. Opções que logo se tornaram melhores e mais atraentes que as sequências anuais de Medal of Honor. Em 2007, a disputa entre Medal of Honor e Call of Duty chegou ao fim. Naquele ano, Call of Duty 4 Modern Warfare foi lançado e inaugurou uma nova era de jogos. Modern Warfare popularizou mecânicas centrais dos shooters modernos, como vantagens e sequências de mortes. Apresentou uma campanha bem desenvolvida com história cativante e missões interessantes. Em comparação, na mesma época, Medal of Honor lançou 3 jogos medianos na melhor das hipóteses e decepcionantes na pior: Airborne, Vanguard e Heroes 2. Em um ano em que Call of Duty foi aclamado como revolucionário, Medal of Honor falhou. Se as franquias já estiveram em pé de igualdade, Modern Warfare deixou claro qual série seria o futuro dos jogos de tiro. Depois desse ponto, Medal of Honor nunca mais alcançaria Call of Duty. Nos anos seguintes, Medal of Honor permaneceu irrelevante. A EA notou que perdia espaço no mercado de first-person shooter e que a série precisava de uma revitalização. Então, eles começaram a planejar um novo jogo Medal of Honor, que lembraria aos fãs o que amavam na trilogia original. Em vez de continuar com lançamentos anuais, eles ficaram quietos por 3 anos. Em 2010, Medal of Honor retornou com um reboot completo da franquia. Este lançamento de 2010 era um first-person shooter moderno, ambientado no Afeganistão, voltando ao básico. Apesar de muitos fãs terem gostado da volta às origens, a maioria achou o jogo bom, mas não inovador. Em vários aspectos, o jogo parecia datado. Os inimigos atiravam de uma direção. O design de nível era antiquado, dificultando a orientação dos jogadores entre as sequências, causando confusão, e a história parecia um clichê desgastado. Eles contaram uma história realista que explorava um conflito real, mas a construção do mundo foi prejudicada pela jogabilidade e pela escrita superficial. Medal of Honor 2010 mostrou potencial, mas não foi a revolução que os fãs esperavam. Essa pequena vitória foi ofuscada pelo lançamento de Call of Duty Black Ops, que se tornou o Call of Duty mais vendido até hoje. O pouco ímpeto que a EA tinha foi eliminado pela sequência deste reboot, Medal of Honor Warfighter, lançado em 2012. Warfighter apresentou todos os principais defeitos dos jogos atuais. Era bugado, incompleto e enfadonho. Nesse momento, Medal of Honor sobrevivia principalmente por nostalgia, e Warfighter decepcionou os fãs de longa data.
A reação negativa, falta de direção e a distância de quase uma década de qualquer popularidade real levaram a EA a aposentar silenciosamente a franquia. Na verdade, nunca houve sequer um anúncio oficial. Eles pararam de fazer jogos. Além de um curto spin-off em VR em 2020, Medal of Honor ficou em silêncio desde então. E a queda desta série é uma verdadeira tragédia. Por muito tempo, os jogos da franquia foram tentativas desinspiradas de lucrar, mas não foi sempre assim. Medal of Honor começou com o desejo de Spielberg de criar algo inovador e poderoso. Era um projeto de paixão, sem intenção de lucro ou sequências. No entanto, após a franquia ser entregue à EA, seu declínio era inevitável. Após lançamentos esquecíveis em sequência, foi necessário introduzir uma nova série, pronta para inovar o gênero first-person shooter, para que Medal of Honor se tornasse uma relíquia do passado. Você já jogou algum dos antigos jogos Medal of Honor? Eu adorava Rising Sun quando criança, mas agora, mais velho, percebo que ele não se mantém tão bem. Algum desses jogos já foi bom? Ou eles sempre foram meio medianos desde o início? Compartilhe suas opiniões sobre a situação nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e até a próxima. Paz.